queria chamar aqui a Thaís Faria. O tema é ONU Mulheres. Esse tema é importantíssimo. Tudo bom, Thaís? A Thaís vai contar para a gente. A Thaís é uma oficial técnica em princípios e direitos fundamentais no trabalho da OIT na América Latina e no Caribe. Doutora em Direito e autora de um livro bastante interessante que se chama História de um Silêncio Eloquente, Construção do Estereótipo Feminino e Criminalização de Mulheres no Brasil. Ela vai falar um pouco sobre esse trabalho, sobre a importância da ONU Mulheres, sobre o programa Ganha-Ganha e como é importante a gente estar antenado nessas questões todas que a ONU Mulheres promove, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para entender o mundo em que a gente vive. Thaís, o palco é seu. Muito obrigada. Bom dia, gente. Eu confesso que eu cheguei e me senti tão acolhida, tão confortável. Que bom ter mulher por todos os lados, lá atrás, tirando foto. Bom, minha tarefa aqui hoje é um pouquinho difícil falar em 10 minutos sobre um projeto que é feito, na verdade, em parceria pela ONU Mulheres e pela OIT. Eu vim aqui... obrigada, querida. Eu vim aqui representando a ONU Mulheres, que não pôde estar presente, mas eu sou de uma agência irmã, que é a Organização Internacional do Trabalho, que também é parte das Nações Unidas e que é parceira desse projeto que chama Ganhar-Ganhar. Então, na verdade, a ONU Mulheres é uma agência da ONU, que hoje está em mais de 100 países no mundo, que trabalha no tema da promoção da autonomia feminina em todos os temas, com tema relacionado às questões de violência, igualdade, trabalha com jovens, meninas, mas especificamente nesse projeto, é um projeto de apoio às mulheres empreendedoras. A OIT ela é a agência mais antiga do sistema da ONU, ela completou 100 anos esse ano, então é bastante antiga, e eu costumo dizer que o lema, quando a OIT foi criada, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, o lema era, se queres a paz, cultive a justiça social. Ou seja, não há paz com desigualdade, não há paz sem justiça social, não há paz quando as pessoas não têm os mesmos direitos. E 100 anos depois, a gente continua absolutamente atual no nosso lema, então ainda há muito a ser conquistado. A OIT tem uma característica especial, e essa eu queria falar para vocês, porque se vocês não sabem, todas vocês são parte da Organização Internacional do Trabalho. Porque a OIT ela é composta por trabalhadores, empregadores e governo. Eu, na verdade, trabalho para o escritório da organização e vocês são parte da organização. Então, quanto mais vocês estejam conhecendo as instituições, e inclusive as instituições internacionais, as quais vocês fazem parte, e algumas vezes não sabem, mais vocês vão ter poder e capacidade de decisão com relação às políticas nacionais, internacionais e locais. Então, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas eu queria deixar uma sementinha para depois vocês buscarem um pouco dessa organização que é tão grande e que vocês fazem parte da composição de decisão de todas essas políticas. É também a única organização que desenha legislações internacionais. Então, as legislações que são chamadas as convenções internacionais da OIT, hoje nós temos 190 convenções, muitas delas, na verdade, são com relação ao tema de gênero e de igualdade. E, para quem não sabe, se a gente tem algumas normas hoje no trabalho, como descanso semanal, regulamentação de hora de trabalho, isso tudo se deve às discussões que tem todo ano em Genebra, onde é a sede da OIT, com trabalhadores, empregadores e governo decidindo juntos numa mesa de debate com relação à melhor forma de promover o desenvolvimento sustentável. E essa é a ideia, gente. A ideia é ter projetos e trabalho que garanta a promoção com igualdade. Por isso é tão importante trabalhar com grupos de mulheres, e especialmente com as mulheres que não têm, como foi dito aqui no perfil, né, muitas mulheres que empreendem são aquelas que começaram a ter filhos, aquelas que precisam, na verdade, de um gatilho para reconstruir a vida, ou para construir a vida, e buscam no empreendedorismo uma forma de fazê-lo e fazem com muito sucesso. E talvez seja esse também o grande desafio, mudar a visão
com relação ao poder da mulher de empreender, de ser dona do seu negócio, de ser dona da sua ideia, mais do que do seu negócio, mas ser dona do seu caminho. As mulheres na OIT, só para falar que desde 1919, quando eu fui olhar na OIT as fotos, só tinham homens. Eu falei, não é possível, como assim só tinha homem? E aí a gente teve convenção sobre trabalho infantil, sobre horário noturno de mulheres, e só tinha homem. E aí eu fui buscar lá atrás e tinham muitas mulheres participando desde 1919. E o que acontece com a nossa história? A gente apaga as mulheres. A gente apaga as mulheres da nossa história. A gente apaga as mulheres negras da nossa história. A gente não tem referência de mulher no poder e de referência de mulher na discussão. A gente abre os livros de história, os livros de comando de poder, a gente tem foto de homem. Então, lá dentro, no nosso subconsciente, a gente é criada e a gente cresce olhando que aquele é o lugar que é de homem branco ainda por cima. Então, esse resgate da história que tem acontecido hoje e que é tão importante, tantos livros que têm mostrado os personagens da nossa história reais, é também muito importante para a gente e para a geração que está vindo atrás, para saber o quanto nós estivemos presentes em todos os mecanismos de discussões e de mudança e de poder e de revolução. As mulheres estiveram muito à frente de grandes revoluções e que quase ninguém sabe. Aqui a situação mais atual, agora meu relógio fez assim, ó. Aqui a situação mais atual, que é importante ter um panorama rápido, e já foi dito um pouco na pesquisa, não muda muito, mas só queria dizer que mais de 55% das pessoas no mundo não têm acesso à proteção social. Por isso é tão importante que vocês empreendam, mas empreendam de forma formal. Empreendam com toda a formalidade necessária, porque isso vai garantir uma segurança também para vocês, para os funcionários e para as famílias. E vai garantir também um giro na economia que é muito mais sustentável do que o giro da informalidade, que é muito mais inseguro. Eu vou passar, porque aqui é a última convenção que foi aprovada, que é importantíssima para o tema de gênero. Essa convenção ela fala sobre violência e assédio no trabalho, porque violência e assédio no trabalho hoje é uma causa, sem dúvida nenhuma, que fortalece a diminuição de renda entre homens e mulheres. Como as mulheres sofrem muito mais violência e assédio no trabalho, elas também acabam sendo muito mais vulneráveis à diminuição do seu rendimento, à ausência do trabalho, a abandonar um posto de trabalho. Outro dia eu estava numa empresa grande discutindo e a menina falou de uma situação de assédio e depois eu falei, como é que resolveu? Ela, eu saí dessa conta e fui para outra. Eu falei, mas isso foi péssimo para você, né? Porque você saiu da conta que você trabalhava há anos, que você queria ficar, porque um cliente estava assediando. Então, é muito importante também ter cuidado na solução que a gente aprende desde muito pequena, que a solução do assédio é a gente sair dele e nunca denunciar. Quando, na verdade, a gente tem que ensinar para a gente e para as outras que a solução do assédio é falar sobre ele, denunciar sobre ele e não dar um jeitinho de sair de perto, porque a gente sempre perde com isso. E a gente perde espaço com isso. A brecha salarial hoje, na América Latina, o Brasil tem a maior brecha salarial da América Latina. Significa que no Brasil, na América Latina, é onde tem a maior diferença de salário entre homens e mulheres. E isso aumenta se a gente for fazer o recorte de raça. Se a gente colocar a mulher negra, e é importante que se coloque, porque as mulheres negras recebem menos, estão mais na informalidade e estão nos trabalhos mais precários. Então, é importante que, quando a gente fala de mulher, também se coloque todos os recortes que deve ser feito para que todas tenham os mesmos direitos a crescer e a ter direitos. O projeto, o Ganha-Ganha, que é esse projeto que é promovido pela OIT com a ONU Mulheres, é um projeto de fortalecimento das mulheres empresárias e empreendedoras. Ela está hoje presente na Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica e Uruguai. E é um projeto onde tem várias ações, inclusive, por exemplo, o apoio a esse fórum, que atinge tantas mulheres, não só as presentes como as que estão fora, mas que tem também ações específicas, tanto de pesquisa e de conhecimento da realidade, quanto de promoção de instrumentos para melhorar a capacidade, melhorar a potencialidade das mulheres nesse empreendedorismo e fazê-lo com muito mais qualidade. Então, nós temos aqui, rapidamente, um estudo, que é o informe sobre a mulher na gestão empresarial, chama Cobrando Impulso no Brasil. Ele vai ser lançado ainda esse ano, vai estar disponível na plataforma web para vocês conhecerem um pouco a característica
do mundo nessa gestão empresarial, não só de empreendedorismo, mas de mulheres que trabalham também em algumas empresas, pequenas e grandes empresas. Existe um projeto piloto em Cuiabá, em parceria com o Senai, onde já foi feito um levantamento de empreendedorismo com as características de desafios locais. E agora o segundo passo é aprofundar por setores. Então, a gente quer conhecer em cada setor onde estão as mulheres e quais são essas características e proporcionar cursos de formação. Lá, por exemplo, a gente vê que um dos resultados é que a grande parte das mulheres dizem que a barreira que mais sofre é a barreira do preconceito. Tanto na hora de buscar um financiamento, quanto na hora de apresentar seu produto, quanto na hora de ir para uma roda de discussão sobre empreendedorismo, o que elas mais sentem dificuldade não é uma questão técnica, é uma questão do preconceito, e isso deve ser enfrentado. Ou seja, são essas barreiras invisíveis, que não é a questão da escolaridade, não é a questão da competência, não é a questão do tempo, é a questão do preconceito, e é real. Eu já vou... Aqui, um documento que é extremamente importante, que a ONU Mulheres já acabou de promover, a adaptação do conteúdo da publicação do poder de compras para treinamento de empresas e empreendedoras, algumas rodadas de negócio. A IWCA é formada uma rede de mulheres que trabalham no tema do café, estão mais em 22 locais ao redor do mundo, e a ONU Mulheres vem apoiando essa rede no planejamento estratégico, na definição de missão e na produtividade maior dessa rede de mulheres. Então, para finalizar, as mulheres empreendem muito. Não é uma verdade dizer que as mulheres não empreendem. O que acontece é que elas contam efetivamente, segundo pesquisas, com menos financiamento, apesar de terem a taxa maior de adimplência. Então, elas são muito mais boas pagadoras do que a média dos homens que pegam empréstimo. Elas estão na informalidade. Grande parte das mulheres que empreendem em casa e ainda empreendem na informalidade. Então, a capacidade de crescimento é absolutamente limitada se isso continuar. Seguem com muitas horas dedicadas ao cuidado com a família, e isso, obviamente, diminui o tempo dedicado ao trabalho, enfrentam esses estereótipos que são limitadores. Bom, aumenta a sua participação produtiva, a gente tem que saber de todos esses desafios, mas também tem que ter em conta, mais do que tudo, aonde nós chegamos. Nós chegamos a um salão como esse, com mais de 5.000 mulheres e outras vendo de fora, empreendendo, crescendo, mudando a cara do negócio no Brasil. E mudar a cara do negócio do Brasil, mudar o local de trabalho, mudar o campo de trabalho, é mudar a sociedade do Brasil. Porque todos nós temos a nossa identidade com o trabalho criado. E quanto mais digno, quanto mais produtivo, quanto mais benefício ele traga para a gente financeiramente e emocionalmente, mais nós vamos ser capazes de girar da forma como nós queremos. Muito obrigada e bom evento para vocês.